Boa noite, amados. Segunda-feira estamos mais uma vez aqui para o nosso discipulado poderoso, discipulado do dia 19 de outubro de 2020. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque este final de semana foi um final de semana extraordinário. Nós tivemos o nosso retiro CIL, que foi algo assim glorioso. Muitas vidas sendo restauradas, curadas, libertas, recebendo o batismo no Espírito Santo. Foi realmente um Pentecoste extraordinário. E no domingo, também um mover sobrenatural de Deus na vida de toda a igreja. Estamos vivendo dias extremamente gloriosos e eu creio que a tendência é ir aumentando esse nível de glória sobre as nossas vidas. Que nós possamos cada dia mais estar mais atentos aos fatos que estão acontecendo, não só no mundo, mas também no mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo tem conotação espiritual. Por isso nós precisamos estar atentos a tudo que acontece, porque segundo a palavra de Deus, tudo está predito. Portanto, devemos estar sempre conectados com o poder do Espírito de Deus para que nós possamos estar diante dos acontecimentos prevenidos pelo Espírito Santo, prevenidos pela palavra do Senhor. Hoje quero compartilhar com vocês um estudo bastante poderoso e espero que seja de grande edificação para a sua vida. Quero fazer uma oração para nós iniciarmos esse momento de discipulado. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos este momento como um tempo, Senhor Deus Santo, onde a unção, a graça e a revelação da Tua Palavra estará sobre as nossas vidas, para que nós possamos transmitir com veracidade, com revelação ao coração do Teu povo, destes discípulos poderosos, sedentos da Tua Palavra, com fome, Senhor Deus, da Tua presença. Nós oramos, Pai, para que Teu Santo Espírito nos favoreça nesta noite e que nós possamos transmitir este momento, Senhor Deus, com muita unção da parte do Senhor, com muita revelação. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados. O livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 32, diz assim: E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos. Que interessante, amados. Nós já em outros momentos já usamos esse texto bíblico e nós já tínhamos examinado o que é essa destreza na ciência dos tempos. Mas aqui, dentro desse contexto que nós vamos estar falando, aqui diz que eles eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E os seus irmãos seguiam totalmente as suas ordens. Amados, nos dias de hoje, quem são os filhos de Issacar? Os filhos de Issacar, nos dias de hoje, é aqueles que têm um ministério apostólico profético, que têm a destreza da ciência dos tempos e sabem de uma forma preventiva pelo Espírito de Deus para orientar o povo de Deus a saber o que fazer nesses tempos. Vivemos tempos difíceis, como você já sabe, vivemos tempos extremamente complicados, onde o mundo está sendo sacudido por uma pandemia. E pasmem, na Europa vem uma segunda leva, e ainda mais forte, segundo os especialistas. Mas nós precisamos orar para que isso não venha acontecer em nossa nação. Em nome de Jesus, nós declaramos que nossos governantes e o povo em si mesmo, e o povo de Deus, também estará clamando para que o Senhor nos guarde desse mal. Mas, amados, não podemos simplesmente seguir o curso dos acontecimentos, do que está acontecendo. Não podemos simplesmente entrar na corrente deste mundo e ir segundo o curso deste mundo. Nós precisamos remar
contra essa corrente. Precisamos andar debaixo da revelação de Deus, conforme diz o texto que nós acabamos de ler. Precisamos estar na ciência dos tempos, no conhecimento, na destreza do que Deus está revelando, o seu querer, a sua vontade para os dias de hoje. E devemos saber como orientar o povo de Deus, a saber como caminhar, como se comportar, como orar, o que fazer, qual a estratégia, aonde tem refúgio, aonde tem a provisão de Deus, porque dias difíceis virão, queridos. Dias difíceis virão. O que nós estamos vivendo hoje não são nada comparada com ainda o grau de dificuldade que está por vir. Mas nós temos a palavra do Senhor que nos previne e nos prepara para viver esse tempo debaixo da graça de Deus. Portanto, amados, nós precisamos ter a revelação. Isto é, precisamos ter a destreza na ciência dos tempos e saber exatamente o que precisamos fazer, como agir, o que pregar, o que ensinar e assim preparar o nosso povo e nós mesmos para os atos de Deus em nossa geração. Precisamos estar cientes, precisamos saber para onde ir, qual a direção, onde permanecer, onde se estabelecer, onde fundamentar, onde construir. Precisamos ter a direção de Deus para esses dias. Então não podemos simplesmente julgar. Escuta, isso aqui é muito importante. Não podemos simplesmente julgar os acontecimentos numa perspectiva natural. Não, amados. Não podemos julgar os acontecimentos só num prisma, na perspectiva de algo natural. Tudo neste mundo sempre tem uma perspectiva espiritual. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos a isso. Como diz a Escritura, como os filhos de Issacar. Como ministério apostólico profético, Deus tem nos dado esta capacidade, esta destreza, através do jejum, através da oração, através dos sacrifícios de adoração, de louvor e de tantas outras coisas, da revelação da palavra, nós descortinamos aquilo que Deus está para fazer no mundo e preparar o seu povo para que entremos nessa dimensão de glória e apesar das circunstâncias, o povo de Deus sempre vai crescendo em prosperidade e em revelação diante de Deus. A mente humana, queridos, ela pode acreditar numa aparente verdade. Escute isso. A mente humana, ela pode acreditar numa aparente verdade, o que pode ser uma grande mentira. Porque Satanás, o nosso inimigo, o maligno, ele é destro no conhecimento de como distorcer a verdade e apresentá-la como se fosse uma mentira, transformá-la em verdade. É impressionante. Uma verdade como mentira e uma mentira como verdade. Haja visto a crise de identidade que hoje o mundo tem, se deve a esse fato do inimigo transformar verdades em mentiras e mentiras em verdades, como princípios, como valores. Então a mente humana, ela pode acreditar numa aparente verdade, o que pode ser, na verdade, uma grande mentira. Sabe por quê, amados? Porque todo sistema do mundo está comprometido com a corrupção por causa do pecado. Vejamos aqui o que diz Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8. Diz assim: quem vive segundo a carne tem voltada para o que a carne deseja. Esta carne que Paulo está falando é igual ao sistema do mundo. Ou seja, vamos ler na perspectiva do sistema do mundo. Diz, quem vive segundo o sistema do mundo tem a mente voltada para o sistema do mundo, do que o sistema do mundo deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, o Espírito de Deus. E aqui reafirma dizendo, a mentalidade da carne é morte, não tem
sine qua non aqui. Não tem uma negociação. A mentalidade da carne, a mentalidade do sistema deste mundo é morte. Mas a mentalidade do Espírito, ela produz vida e produz paz. A mentalidade do sistema deste mundo é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pelo sistema do mundo não pode agradar a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, que nós devemos ter a perspectiva de nós não nos contaminarmos com o sistema do mundo. Porque no momento que nos descontaminarmos com o sistema do mundo, seremos inimigos de Deus. Está ouvindo, igreja? Quando nos consideramos como sistema do mundo, nos tornamos espiritualmente inimigos de Deus. Se nós andarmos na plenitude do Espírito, então nós poderemos entender os acontecimentos naturais. Além de tudo, o próprio Espírito Santo nos antecipará as situações. Por quê? Porque Ele nos falará, Ele nos orientará de como devemos proceder quando os fatos começarem a acontecer. No início deste ano, no jejum e na oração de 12 dias, no mês de janeiro, então, o que acontece? Acontece o seguinte: Deus já fala conosco o que vai acontecer durante o ano. Não de uma forma direcionada, isso, aquilo, tal, mas diz, esse tempo será difícil. Portanto, vai requerer mais jejum, mais sacrifícios, mais oração, mais semeadura. Para quê? Para que Deus possa prosperar o seu povo em tempo de pandemia, em tempo de situações adversas. E olha, queridos, nós não imaginávamos que aquelas dificuldades que profetizamos no mês de janeiro seria nessa proporção, nessa dimensão de parar o mundo inteiro. Impressionante, amados. Impressionante de ver irmãos em Cristo, servos de Deus, consagrados, que no meio da pandemia tiveram mais trabalho, prosperaram mais, compraram coisas. A maioria não perdeu o seu emprego. Que coisa tremenda, amados. Porque Deus já nos antecipou e nós, pela oração, pelo jejum, pelo sacrifício a Deus, já conseguimos neutralizar para que o mal não nos atinja. Por isso que diz a sua palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque nenhuma praga chegará à tua casa. Ou seja, Deus já nos instruiu pela revelação da sua palavra e do Espírito Santo como proceder quando o fato acontecer. Por isso, queridos, Deus fala à igreja através dos seus profetas. Escute os profetas. Desde que nós lancemos uma palavra deste altar, queridos, você tem que tomar posse. E tem que selar, semear. Por quê? Porque esta palavra é verdade. Pessoas que fizeram isso, hoje estão desfrutando de benefícios dessa palavra que eles tomaram. A igreja precisa receber as palavras dos seus profetas, porque são inspirados pelo Espírito Santo, porque vai declarando as futuras realizações de Deus na vida do seu povo escolhido. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao saírem, o rei Josafá, rei de Judá, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, igreja, eu digo nesta noite a você: creia em Deus e creia nas palavras apostólicas, proféticas lançadas sobre a sua vida para serem prosperados.
independente das circunstâncias, ou mesmo dentro dessas circunstâncias, do grau de comprometimento que isso requer de todos os seres humanos. Os filhos de Deus terão um plus, terão um diferencial. Basta você crer e tomar esta palavra e selar esta palavra com uma oferta ao Senhor. Quando a igreja de Cristo está em comunhão com Deus, escute, quando a igreja de Cristo está em plena comunhão com Deus, Ele nos antecipa a prosperidade através da palavra profética. Quantos estão entendendo? Ou seja, nos revela antecipadamente o que Ele irá fazer. Portanto, já baseado na palavra de Deus, nós já começamos a tomar um posicionamento e já temos uma direção, já temos uma opinião, já começamos a orar para que Deus nos dê sabedoria para tomar a decisão, para que quando o fato acontecer, nós já estejamos lá na frente. Lá na frente. É isso que Deus faz com o seu povo. E veja o que diz Amós, capítulo 3, versículo 7. Que coisa tremenda a palavra do Senhor. Olha o que ele diz. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus nunca vai realizar algo na vida da igreja sem antes falar com o seu servo. Por isso, quando é liberado uma palavra sobre a sua vida, tome-o, porque antes foi consultado com Deus, e Deus aprovou essa palavra, e quando essa palavra vem em forma de cumprimento já. Quando você recebe a palavra, quando a palavra é liberada, ela é liberada por um fato que vai acontecer. Escute, porque isso aqui é uma revelação. Quando é liberada uma palavra, você está sendo liberada como uma projeção futura. Mas, escute, quem recebe essa palavra futura, recebe numa medida de fé que transforma esse futuro no agora. No agora. Então, por isso que quando vem a palavra, eu recebo para mim agora, Senhor. Eu recebo aqui. Aqui está meu selo. Eu selo com essa oferta. Senhor, essa palavra para mim é agora. Nessa semana, eu já vou orar. E eu já vou trabalhar nisto. E sabe o que acontece? O Deus do agora começa a operar na tua vida. E aquilo que ia ser futuro, começa a se antecipar no presente. E Deus começa a te abençoar no agora. Amados, haverá um tempo onde a oportunidade já não será possível. Escuta, porque isso aqui é muito sério. Haverá um tempo onde a oportunidade já não será possível. Agora é a oportunidade. O nosso Deus está dizendo, eu sou o Deus do agora, da oportunidade. Mas haverá um tempo que isso já não vai existir mais. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, um grande ruído, e os elementos, ou seja, o universo inteiro, arderá, se desfará, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Uau! Você acha que esses incêndios florestais não tem um sinal profético? Não é só no Brasil que está acontecendo isso. Em todo o mundo. Como nunca se viu antes, a terra está em chamas. A terra está em chamas. As secas, Jesus profetizou. Haverá secas, haverá fome, terremotos, guerras, nação se levantará contra nação. E não é isso que está acontecendo em nossos dias? Ou seja, estamos próximos do fim de todas as coisas. Muitas pessoas serão surpreendidas, diz a palavra do Senhor. Os remanescentes não serão surpreendidos. Sabe por quê? Porque não estamos como os filhos de Issacar,
destos nos tempos e sabendo o que fazer, já estaremos prevenidos. Escuta, igreja. Por isso devemos, como igreja, neste tempo, estar nos preparando para esse dia, o dia do nosso arrebatamento. Pois se isso não acontecer, queridos, então nós vamos ficar para a grande tribulação. E que tribulação será? Que tribulação será? Escute, igreja. O ladrão que virá de repente durante a noite não é para os remanescentes, mas para aqueles que não se prepararam para esse momento e por isso serão surpreendidos. Se você é um remanescente, não se preocupe, porque antes da surpresa você será levado e aí Jesus vai surpreender aqueles que não estavam preparados. Aí eles se darão contas, mas já será tarde, o arrebatamento já aconteceu. Inicia-se a grande tribulação. E nós já falamos sobre isso em outros discipulados. Os remanescentes não serão surpreendidos, pois já foram avisados antecipadamente pelo Espírito Santo, pelos profetas que lhe disseram: orem, proclamem jejum, evangelizem as pessoas, afirmem as pessoas no reino, sirvam na obra de Deus, sejam unidos no propósito de Deus. Ou seja, os remanescentes estiveram trabalhando, enquanto aqueles que não entenderam a revelação ficaram zombando do remanescente, ficaram criticando o remanescente, ficaram criticando a visão apostólica profética. Nesse dia lamentarão. Portanto, precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias de óleo. E quando Jesus vier nos buscar, nos encontre servindo no corpo de Cristo, realizando a sua obra, que nos encontre trabalhando. E aí onde estivermos, dali Ele nos leva junto para nos encontrarmos nas nuvens com seu poder e glória e irmos juntos para o céu. Assim como Deus está trabalhando arduamente, preparando a sua igreja, também, escute aqui, também há um inimigo invisível que está trabalhando de maneira intensa para roubar os propósitos dos filhos de Deus, os propósitos divinos dos filhos de Deus. Há um inimigo invisível, é um inimigo cujo propósito é militar contra a igreja. Está tentando desfazer, está tentando desqualificar, desconstruir. Ou mesmo, seu propósito é destruir tudo que Deus está realizando através da santificação da sua igreja. Amados, esse inimigo é muito poderoso. Ele é forte, pois tem uma extraordinária capacidade de destruição. Por isso, não devemos dar nenhuma legalidade para operar em nossa vida. Até porque esse inimigo é invisível, mas é poderoso. Esse inimigo é bom de lábia. Pois foi assim, amados, que ele enganou Eva. Foi assim que ele enganou Adão. Tomando a autoridade do homem para estabelecer-se legalmente na terra e operar suas maldades. Ele roubou, através do engano, a autoridade que Deus tinha delegado ao homem para governar a terra. Quem ou onde entrou esse espírito enganoso no mundo? Onde que esse espírito entrou? Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, escute, que sagaz, que astúcia deste inimigo invisível. Ele diz assim para Eva: foi isto mesmo que Deus disse? Foi isto mesmo que Deus disse? O que ele lançou ali? Dúvida.
A dúvida sempre chama a nossa atenção. Alguém chega para você, é isso mesmo que o seu pastor lhe disse? É isso mesmo que o seu marido lhe disse? É isso mesmo que a sua esposa lhe disse? Colocou dúvida. Colocou dúvida. E depois ele seguiu insistindo para estabelecer um diálogo. E ele disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que ele disse? E aqui o pecado entrou no mundo. Porque até então era uma tentação. Era lançada uma dúvida. Mas no momento que a mulher deu atenção à serpente, ali aconteceu. Olha o que diz a Bíblia. Respondeu a mulher à serpente. Estabeleceu um diálogo. E ali o pecado entrou. Quando você estabelece um diálogo com o inimigo, a serpente envenena você. Ela morde você. A sua lábia é boa. Ela enfeitiça você. Ela encanta você. 3 dardos foram lançados nesse texto bíblico. Primeiro dardo inflamado do maligno, lançou dúvida. Segundo dardo inflamado do maligno, estabeleceu um diálogo. E o terceiro dardo inflamado do maligno, ele enfeitiçou Eva, ele encantou Eva, ele manipulou, enganou. O espírito de feitiço, de encantamento e de idolatria entrou nesse momento, quando a mulher começou a estabelecer um diálogo com a serpente. Amados, quando essa armadilha se estabeleceu, o pecado foi consumado no mundo. O pecado foi consumado no mundo. Ali, quando isso aconteceu, estabeleceu-se um desejo no coração de Eva e no coração de Adão. Porque veja o que diz aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 6. A dúvida, o diálogo e o encantamento levou para a consumação do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu a seu marido, que comeu também. Aí o pecado se estabeleceu e o homem, por causa daquele fruto, vendeu a sua autoridade, vendeu a sua posição que Deus lhe tinha outorgado, que Deus lhe tinha delegado para cuidar do jardim do Éden. Ou seja, abriu mão de toda a autoridade que Deus lhe deu por causa de um fruto. Até parece com Esaú, quando ele vendeu a sua primogenitura, toda a bênção da primogenitura, vendeu por um prato de lentilhas. Uau! Que valor as pessoas estão colocando, trocando a bênção de Deus. Sabe, às vezes, qual que é? Um aniversário, uma caminhada no shopping, um almoço fora. Trocam o culto do Senhor, domingo, dia do Senhor, perdendo por causa de um fruto, a bênção da primogenitura. Porque Adão e Eva eram os primogênitos de toda uma geração que seria formada através deles. Mas uma geração e uma formação de descendência bendita do Senhor. Mas quando o pecado entrou no mundo, toda a sua descendência já incorpora o pecado do corrompimento da sua natureza. A natureza do homem, a partir desse momento, ficou pecaminosa e foi destituído da glória de Deus. Adão perdeu a glória de Deus. A primeira coisa que o pecado rouba da tua vida é a glória de Deus, queridos. Ele rouba a glória de Deus. Ele rouba
a bênção de Deus. Ele rouba a presença de Deus da tua vida. Foi assim com Saul. Saul perdeu a presença de Deus por causa da sua rebeldia. Ele perdeu a presença de Deus por causa da sua desobediência, por causa da sua obstinação em querer fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas estão perdendo a bênção da primogenitura, a bênção da abastança e da prosperidade. Está perdendo a bênção da sua posição original que Deus lhe deu. Estão abrindo mão da sua posição original. Por isso, estamos alertando a igreja. Sinta-se alertado. Não deem ouvidos à voz da serpente. Ela é boa de diálogo, pois vem com feitiço e encantamento. Ela vai dobrar você. Você sem Jesus e sem uma vida de santidade não tem como resistir ao inimigo. Não tem. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Repreender o diabo e ele fugirá de vós. Não tem como resistir ao diabo se antes não estivermos sujeitados a Deus. Precisamos estar submissos a Deus. Precisamos estar obedientes, praticantes da palavra, praticantes do serviço, da obra de Deus. Para quê? Para estar conectados com Deus. E através do poder de Deus, nós temos a força necessária para resistir ao inimigo. Sabe por quê, amados? Porque quem venceu o diabo foi Cristo. Não foi o homem. Foi Cristo. Por isso, devo estar em Cristo para vencer o maligno. Presta atenção, o diabo ainda tem autoridade em todo mundo para operar suas maldades. Sabe como que eu sei disso? 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está sob o poder do maligno. Portanto, o que o maligno quer fazer com você neste tempo? Escute, igreja. O plano das trevas é remover você da sua posição de autoridade que foi estabelecida por Deus. Queridos, você em Cristo Jesus tem uma posição. Antes do pecado, Adão tinha uma posição. Ele perdeu essa posição, mas em Cristo essa posição foi restaurada. E hoje em Cristo vem o inimigo tentando sua vida com pecados, com situações que você cometeu no passado, com sentimentos, e vem para desfocar você, e dessa maneira ele acaba roubando a tua posição que Cristo já conquistou para você e que você está num processo de estabelecer essa posição que está em Cristo Jesus. Portanto, como então defendermos do maligno? Como derrotar o maligno? Como neutralizá-lo para deixar de roubar todas as bênçãos que ele me deu em Cristo Jesus, que Deus me deu em Cristo Jesus? Como? Amados, o maligno ele é perverso. O maligno tem uma perversidade num grau extremo, porém é muito inteligente para tirar você da sua posição em Deus. Ele é muito astuto, ele tem estratégias, ele sabe como pegar na sua fraqueza, e na sua fraqueza ele investe pesado para tirar e roubar a sua posição em Deus. O maligno tem uma inteligência espiritual. O maligno tem uma inteligência sobrenatural, pois foi criado por Deus. Foi criado por Deus como um indivíduo poderoso, criado, amados, num âmbito de glória e de bênção. Escuta, o âmbito onde Lúcifer foi criado foi o âmbito da glória de Deus, da presença de Deus, um lugar de bênção, de prosperidade. Ele foi criado lá, onde eu e você fomos criados.
Mas por causa da sua soberba e do seu orgulho e da sua rebelião, Deus o expulsou da sua presença. Deus tirou da sua presença. Ele tornou-se como uma serpente que ficou rastejando. É por isso que ele te odeia. Sabe por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele não. Por isso ele quer que você, assim como ele, quer que você rasteje comendo o pó da terra. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Veja o poder que Lúcifer tinha na presença de Deus. Derrubar nações. Uau! Que tremendo isto! Como ele era conhecido na eternidade, como ele era conhecido pelos anjos, pelos querubins, por toda aquela legião de habitantes da eternidade, como ele era conhecido, estrela da manhã, filho da alvorada. Uau! Mas ele foi expulso da presença de Deus. Extremo e sobrenatural poder. Por isso, amados, não podemos brincar com o pecado. Nosso inimigo é muito poderoso e muito astuto. Por isso, Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Cuidado, não brinque com o pecado. O pecado, ele vem para te matar, ele vem para te destruir, ele vem para tirar você da posição que Deus te colocou. No mundo, tanto natural quanto espiritual, queridos, que rege as nações, existem dois tipos de governos: o governo do reino da luz e o governo do reino das trevas. E a minha pergunta aqui para você é o seguinte: debaixo de qual governo você está? Debaixo de qual governo você está? Escute essa revelação. O governo do reino da luz só aceita aqueles cujo coração é totalmente de Deus. Só que no reino das trevas, eles aceitam cristãos com a mente dividida. Uma parte estão com Deus e a outra parte estão no mundo. Para o reino das trevas, não importa se você frequenta a igreja. Do mesmo jeito, ele te aceita. Inclusive, te libera para você vir na igreja. Desde que você cometa seus pecadinhos escondidos por aí. Seu adultério, sua fornicação, seus vícios com bebida, com pornografia, com outras coisas, outro tipo de depravações. Desde que você continue fazendo, ele te deixa você vir na igreja. Cultuar a Deus. Quantos estão me entendendo? Só que no reino da luz, ou você é luz ou você é trevas. Não existe meio termo. Portanto, a pergunta que eu quero fazer para você, meu discípulo amado: debaixo de qual governo você tem vivido a sua vida? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos resgatou do poder das trevas, onde havia condenação, onde a nossa condenação era irreversível, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos pensou, nos alcançou. E quando nós dizemos: sim, Senhor, aqui estão meus braços, pode pegar, tira-me desse lugar, Senhor. Jesus vem e te resgatou,
te deu vida, te deu abundância, limpou tua vida, limpou teu coração, mudou o teu DNA que estava contaminado com o mundo, com o sistema deste mundo, que estava contaminado com o pecado, da rebelião, do engano, do engodo, da manipulação, da feitiçaria, do encantamento. Te limpou, te purificou, teu espírito ficou limpinho, teu coração ficou branquinho, puro, santo. É isso que Deus fez comigo e com você. Nos deu novamente a oportunidade de retomar a nossa posição de autoridade para governar este mundo e dominá-lo. Portanto, qual é o governo? Qual é o reino que está governando a sua vida? Sob o governo da luz está a obediência, está a submissão, a humildade, a dignidade, o respeito, a honra, as bênçãos, a prosperidade, a bondade, a compaixão, a misericórdia, a cura, a restauração, a vida eterna, a vida abundante. Todos esses atributos fazem parte do governo do reino da luz. Cristo nos colocou debaixo desse governo. E nós podemos usufruir de cada um desses atributos do governo da luz. Mas existe o governo das trevas que milita contra nós para roubar a nossa posição de autoridade diante de Deus. E ele colocou morte, ele colocou pecado, ele colocou imoralidade, manipulação, feitiçaria, idolatria, violência, desonra, encantamento, engano, a mentira. Amados, não existe uma terceira opção. Ou você está debaixo do reino de Deus, ou está debaixo do reino do maligno, que é as trevas. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 13 a 14. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, com o reino das trevas, com o sistema deste mundo, morrerão. Morrerão. Mas se pelo Espírito, que é o reino da luz, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Os atos da carne, os atos do reino das trevas, os atos do sistema deste mundo, Deus diz aqui pela sua palavra, então vocês viverão. Por isso que nós devemos mortificar o nosso corpo, que é o velho homem, e nos renovar com a nova mentalidade de Cristo. Porque diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, nós temos que nos santificar. Precisamos fazer morrer a obra das trevas. Todos aqueles vícios que vieram conosco da nossa vida anterior, precisam ser removidos, para que possamos viver para a glória de Deus, e ter a vida eterna. E ser preparado, forjado para viver em santidade diante de Deus. E no dia do arrebatamento, subirmos para nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Todo homem ou mulher que não está sob o governo do reino da luz, sempre produzirá as obras inerentes ao reino das trevas. Ou seja, uma pessoa que está debaixo do reino das trevas sempre estará ofendendo as pessoas, sempre estará ofendendo, magoando as pessoas, inclusive os próprios membros da sua própria família. Será insubmisso, rebelde, murmurador, questionador, não honrará pai nem mãe, não terá disciplina segundo os preceitos de Deus, mas terá uma disciplina das trevas, ou seja, será um indisciplinado. Terá facilidade para a prática de toda impureza, para ofender a santidade de Deus e os princípios e valores que a palavra nos ensina em relação à nossa conduta. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim:
e vos vivificou, Deus os vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo a corrente deste mundo. Antes de Jesus, contaminados pelo pecado, nós estávamos numa corrente chamado curso deste mundo ou corrente deste mundo. Portanto, existe um curso, existe uma corrente que este mundo está inserido. Essa corrente, escute, amados, essa corrente tem uma conexão com o mundo espiritual diabólico. Tem uma conexão direta com o reino das trevas, com as obras do reino das trevas, que vem para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Olha o que diz na sequência desse mesmo texto, versículo 2, diz assim: segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o príncipe deste mundo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Uau! Há um príncipe que governa nas esferas espirituais, nas potestades do ar, do espírito de rebelião que opera nos filhos desobedientes. Portanto, amados, no mundo nunca terá boas notícias. Não espere que o sistema deste mundo vai te trazer boas notícias. Não espere. Você seguirá sendo surpreendido com a maldade que opera através das vidas das pessoas que estão em desobediência a Deus. E eu afirmo aqui para você que a única boa notícia para o mundo são as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Vejamos o que diz aqui a Bíblia com respeito ao Evangelho das boas novas. Eu montei 3 textos bíblicos que dão um crescimento de uma profecia, de um nascimento e do fato que já aconteceu. Isaías capítulo 29, versículo 18, 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizou dizendo: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Escute, palavra-chave aqui: os surdos ouvirão e os cegos verão. Escute, Lucas 2, 10, 11 diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia, aleluia. Percebe? Isaías profetizou. Em Lucas, Jesus nasce, é relatado o nascimento de Cristo. E Mateus, o Evangelho de Mateus, diz a seguinte palavra, Mateus 11, versículo 4 a 6, diz: Jesus respondeu, já adulto: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aleluia. Se concretiza a palavra de Deus. E aqui inicia-se um processo da única boa notícia para o sistema deste mundo. Amados, o Evangelho de Cristo é a única boa notícia para o mundo, porque no mundo só cada dia tem tragédias, assassinatos, mortes, acidentes, enfermidades, desastres naturais.
terremotos, guerras, incêndios florestais. E como nunca antes, escute isso, no meio da cidade, nunca houve tanto incêndio em prédios, em casas, como nos dias de hoje. O que está acontecendo? É um sinal de Deus. Deus está falando algo. O mundo só tem mortes, violências. Quem imaginaria o mundo hoje estar sacudido por um vírus? Por uma pandemia que é invisível e já ceifou milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa pandemia causou falta de emprego, causou mortes, causou violência, fome, síndromes de pânico, desespero, inquietações em relação ao futuro. O que vai acontecer? Escuta, igreja. Escuta o que eu vou dizer agora. Já estou antecipando algo para você nesta noite. As coisas não irão melhorar em 2021. Escute o que eu estou dizendo. Não podemos nos iludir. Sabe por quê? Porque os acontecimentos no sistema deste mundo já estão escritas na palavra de Deus. O que aconteceria em nossa geração? Já está escrito. Se você conhecer a Escritura, você não vai se surpreender. Por isso, Deus está nos preparando para que sejamos arrebatados. Deus está nos preparando. Mateus, capítulo 24, versículo 21, diz assim: pois haverá, escute, amados, escute, são palavras de Jesus. Diz assim: pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. Ou seja, esses últimos dias serão os piores dias desde que o mundo se conhece por mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande como nesses dias. Palavras de Jesus. Está escrito. Mateus 24, 21. Porém, aleluia, que existe aqui um porém, não é verdade? Porém, apesar dessas calamidades anunciadas, tudo irá bem para os filhos de Deus. Porque a sua palavra diz: segundo a sua riqueza em glória, Deus em Cristo Jesus irá suprir todas as nossas necessidades. Teremos abundância, teremos abastança, teremos proteção. Que coisa tremenda, queridos. Veja como o salmista descreve esta verdade. Salmo 128, versículo 1 a 4, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Portanto, a palavra de ordem para você nesta noite: tema ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, tudo que venha a acontecer ao nosso derredor, Deus é o nosso único refúgio seguro. Não existe outro refúgio. Deus é nosso amparo, nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Olha só o que diz: portanto, o maligno, o nosso inimigo, ele sabe que a única maneira de nos remover da nossa posição de autoridade espiritual é através da sedução, para que possamos nos submeter a ele e fazer tudo aquilo que as suas obras refletem para o mal.
Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos de Deus. Uau! Portanto, quando já estamos em Cristo, já recuperamos nossa posição de autoridade espiritual contra o inimigo para nos submetermos a Deus, resistir ao diabo e ele fugir da nossa presença. Deus está dizendo aqui: ei, por que vocês estão temendo? Eu não dei para vocês um espírito que o escravize novamente para ter medo. Eu dei um espírito de coragem, de intrepidez, de valentia, de ousadia. O poder do Espírito de Deus precisa se aperfeiçoar, precisa ser exercitado para criar musculatura, robustez, para que nós possamos ser fortes, corajosos, empreendedores, valentes, verdadeiros soldados de Cristo, munidos da armadura de Deus. A estratégia do maligno é convencer ao homem para desobedecer a Deus. Sabe através do quê? Através do temor. Através da desobediência. Através da rebeldia. A cadeia da autoridade espiritual, ela é quebrada. E daí, sabe o que acontece, amados? Nos remove da legítima posição que o Senhor nos colocou. E aí nos perdemos. Aí voltamos como Lúcifer virou no jardim, saiu da presença de Deus, tornou-se uma serpente e ficou rastejando no chão, comendo o pó da terra. E é assim que Satanás quer ver você e eu, quer ver a sua família, quer ver as suas finanças, quer ver a sua saúde, quer ver os seus relacionamentos, quer ver o seu casamento rastejando. É isso que ele deseja. E a única maneira de poder resisti-lo é através de 3 passos. Primeiro, obediência, submissão e exercendo viver pela fé. Obediência a Deus, submissão a Deus e viver pela fé. 3 maneiras de poder resistir a esse inimigo. Essa posição de autoridade que Deus nos deu incomoda ao maligno. Pois enquanto estivermos nessa posição, sabe o que vai acontecer? Nada. Ele não pode fazer nada contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será tribulação, será morte, será vida, será enfermidade, será demônios, será circunstâncias. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso, Ele precisa tirar você do nível da obediência e colocar no patamar da desobediência, para Ele aí poder ter poder para manipular o seu coração. Escute o que eu vou dizer. Quando a sua família está em unidade e próspera, isso incomoda o inimigo. Quando suas finanças estão em pleno crescimento, isso incomoda o inimigo. Quando a sua saúde está bem dos seus familiares, isso incomoda ao maligno. Quando seu ministério está indo bem, isso incomoda o inimigo. Quando seus negócios estão indo bem, isso incomoda o inimigo. E como dissemos ontem na pregação, amados, o maligno usa carne e sangue para nos afligir. Ou seja, ele usa pessoas que amamos para nos ofender. Usa pessoas que respeitamos para nos magoar. Usa o esposo, usa a esposa, usa o filho, usa o parente, usa até a autoridade espiritual para nos magoar. Por quê? Porque ele é invisível. E ele precisa de um corpo, uma carne e uma sangue para inculcar sua maldade e através deste corpo de carne e sangue poder ofender as pessoas. Por isso as pessoas que estão nas trevas vivem ofendendo as pessoas, vivem
matando as pessoas, vivem violentando as pessoas, vivem roubando as pessoas, vivem uma vida totalmente desregrada que desrespeita e ofende o coração de Deus. O maligno usa pessoas para nos causar maldição. Existem muitas pessoas, queridos, que estão ao nosso redor, que não se alegram quando tudo está bem conosco, por causa da inveja. Muitas pessoas, na hora de chorar, choram contigo, mas na hora de você conquistar, ou de você conquistou a sua vitória, de você ter um carro novo, de você ter uma casa nova, de você ter casado bem, com bastante abastança, tem muitas pessoas que não gostam de se alegrar contigo. Choram, mas na hora de se alegrar, te invejam. Queridos, as pessoas que estão sob a influência do maligno não querem ver a tua prosperidade. Por que isso, pastor? Por quê? Porque o espírito do anticristo está operando na vida daqueles que são desobedientes a Deus. E essas pessoas são soldados de Satanás para afligir a vida dos filhos que obedecem e que amam a Deus, criticando, murmurando contra eles, inventando mentiras para expor inverdades sobre a vida daquela pessoa que teme a Deus. Quando o maligno consegue seduzir ao ser humano, aí ele consegue trazê-lo à desobediência a Deus e a cadeia de autoridade se quebra. Aí deixa de haver uma conexão com o reino dos céus. Aí o maligno inicia um processo de governo na vida desta pessoa. E cada dia esta pessoa se torna ainda mais amarga, se torna mais triste, ou se torna mais violenta, ou se torna mais perspicaz para a maldade. Escute isso, amados. A bênção do Senhor para a sua vida é que você seja exitoso e próspero em todos os teus caminhos. Eu vou repetir essa frase, escute. A bênção do Senhor para a sua vida é que você seja exitoso e próspero em todos os teus caminhos. A tua posição correta é estar debaixo das bênçãos, queridos, que foram outorgadas por Deus através de Cristo Jesus. Deus ordenou: meu filho tem esta herança e ele vai ter esta vida. E a vida que Deus lhe deu desde a eternidade para viver agora é uma vida abundante. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus já nos abençoou através de Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Agora vejamos, por que o maligno tem tanto ódio em relação aos filhos de Deus que são obedientes? Por que o nosso inimigo, o diabo, ele odeia tanto aqueles que são obedientes a Deus? E aqui está o segredo. Porque Deus deu ao homem o poder para governar e dominar sobre todas as coisas deste mundo. E sabe por que mais? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por isso o diabo nos odeia. Ele quer que desobedeçamos a Deus, porque quando nós desobedecemos a Deus, nos tornamos igual a Ele. Veja o currículo do nosso inimigo. O maligno foi expulso do céu. Ele foi expulso da presença de Deus.
ele saiu pela porta de trás da eternidade. Ele foi mandado embora por justa causa da presença de Deus. Ele foi dispensado sem nenhuma recompensa. Ele foi dispensado da presença de Deus. E Deus o jogou no jardim do Éden em forma de uma serpente para que rastejasse. Por isso Ele quer que você se torne igual a Ele, para você também rastejar, mendigar. Oh, que tremendo isso. Em outras palavras, escute o que eu vou dizer agora. Ele odeia tanto o ser humano que é restaurado por Cristo, porque o maligno perdeu toda a autoridade que ele tinha na presença de Deus. Por isso, vivia se arrastando como uma serpente no jardim, sem poder nenhum. Ele perdeu a sua posição de autoridade máxima, de ministrar o louvor, de ministrar a adoração na presença de Deus. Por isso estava no jardim, não mais diante da glória eterna de Deus, mas estava no jardim, no meio da floresta. Quantos podem entender por que ele odeia tanto você? E para sua surpresa, ele foi surpreendido, porque jamais ele imaginou na sua mente que Deus faria do pó da terra, do barro, Deus faria o homem segundo a sua própria imagem e semelhança. E aí ele ficou totalmente endemoniado. Aí ele ficou irado. Aí ele ficou com ódio. A inveja e o ódio subiram ao ponto dele planejar a destruição e a morte dessa criação sobrenatural de Deus, chamada homem e mulher. Por que o diabo hoje trabalha distorcendo a identidade do homem e da mulher para ofender a Deus? Homens travestidos de mulheres, mulheres travestidas de homens, e ali toda uma sensualidade, se entregam à vaidade da sensualidade e cometem com avidez toda sorte de impureza para ofender a Deus. Único propósito dessa prática pecaminosa é para ofender a santidade de Deus. Achando que isso é a liberdade, que eu faço do meu corpo o que eu quero, que ninguém manda em mim. Então estão ali zombando da criação de Deus, na figura do homem e na figura da mulher. Por isso Jesus disse: o ladrão, o maligno, vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. A única arma que o inimigo tem contra nossas vidas é nos tirar dessa posição da criação. Qual é essa posição? Qual é? Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim, escute: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Olhe o que Deus deu para mim e para você, a capacidade de ser fértil e de poder multiplicar-se. O inimigo não tem fertilidade e não tem como multiplicar-se. Uau, que revelação! Não é verdade? Quando o inimigo foi criado, ele foi criado como um anjo, não como um ser humano. Só que o ser humano, Deus criou do barro, mas nesse vaso de barro, Deus deu joias preciosas, Deus deu glória, Deus deu unção em forma de fertilidade e de multiplicação para subjugar a terra, para dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Veja o diferencial. Por isso que ele milita constantemente, diariamente. Ele milita, ele prepara armadilhas para derrubar você, para tirar você da tua posição de autoridade espiritual que Deus te deu para exercer governo e domínio nesta terra. 3 coisas importantes que Deus encheu a esse vaso de barro chamado homem e mulher, ou seja, ser humano. Número 1, ser fértil para multiplicar. O maligno não pode fazer isso. Número 2, encher a terra e subjugá-la. O inimigo também não pode fazer isso. E número 3, domínio total sobre os seres criados na terra. O inimigo não tem esse poder de fazer isso. Uau! Quanto poder Deus nos concedeu. Quanto poder. Por isso o inimigo das nossas almas luta constantemente para reverter esta situação, colocando-nos na posição dele. E tem muitas pessoas que dão ouvidos, que dialogam e se deixam levar e vivem como serpentes neste mundo, arrastando-se. Pode ser o mais milionário, mais próspero, mas emocionalmente estão se arrastando. Por isso Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, a posição que ele tinha na presença de Deus ficou caída e ficou condenada. Nunca mais poderá assistir à presença de Deus. Enquanto que você e eu, enquanto mantivermos a nossa salvação, enquanto formos fiéis a Deus, nosso destino, sabe onde que é? Na presença eterna de Deus, para ministrar louvor, para ministrar adoração, para preencher aquele lugar deixado por Lúcifer. Por isso, ele quer nos roubar. Por causa dessa posição caída e condenada, ele faz isso com muitas pessoas. Sabe como? Ele fica causando traumas emocionais, acidentes com morte, ou causando deficiências. Mexe com a autoimagem, causando baixa autoestima no coração das pessoas. Rejeição, inculca ou induz na mente das pessoas maldades, atrocidades, violências, suicídios. Toda sorte de maldição, ele sobrecarrega, obscurece a vida e o coração e a mente dessas pessoas e usa carne e sangue para ofender Deus e ofender as pessoas. É por isso que ele quer que as pessoas vivam se arrastando igual a ele, comendo o pó da terra como uma serpente. E infelizmente vemos tantas pessoas nessas condições hoje em dia. Que triste, amados. Que triste sair pelas ruas, principalmente dos grandes centros, e ver aquelas pessoas, seres humanos, sujos, mendigos, comendo lixo, comendo comida estragada, fazendo suas necessidades fisiológicas dentro das suas próprias roupas, mal cheirosas, rejeitadas pela sociedade, acolhida pelos espíritos imundos. E é isso que Satanás quer fazer. Essas pessoas foram tiradas da sua posição de autoridade. Por isso estão assim. Muitas pessoas estão assim fisicamente e espiritualmente. Mas dentro das igrejas existem muitas pessoas que estão nessa mesma condição espiritualmente e emocionalmente. Foram tiradas por dadas circunstâncias da sua posição de autoridade. Mas nesta noite, Jesus quer recolocar você na posição que você foi colocada por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 10, diz assim: vocês são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Aleluia! Que Deus tremendo é esse, que apesar do corrompimento pelo sistema do mundo, Ele envia sua graça para nos recuperar e nos recolocar na posição da nossa autoridade. Amados, essa concessão de poder foi dada ao homem por Deus, cuja condição imprescindível para voltar a essa posição é a obediência. A obediência. Portanto, toda posição da autoridade do homem está relacionada diretamente à obediência a Deus. Por que a obediência? Porque foi dada ao homem o livre arbítrio. Ou seja, Deus sempre nos dará a opção de escolhê-lo. Deus sempre nos dará a opção de escolher a obediência a Ele. Por isso, Adão e Eva tiveram o poder da escolha e escolheram mal. Talvez você tenha escolhido muitas coisas ruins que tiveram consequências desastrosas na sua vida. Mas nesta noite, neste discipulado, Jesus está te trazendo luz a teu coração para você voltar a reconciliar-se com Ele, voltar aos caminhos do Senhor, reconquistar a sua posição de autoridade espiritual para se submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugir de você e você começar a empreender uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Essa é a razão pela qual o inimigo investiu pesado para que você e eu desobedeçamos a Deus, para roubar esse poder dado ao ser humano para governar, para frutificar, para subjugar, para multiplicar sobre a face da terra. Por isso, amados, a palavra decisão é muito importante para você e para mim nesta noite. Você tem o poder da decisão. Você, nesta noite, vai ter o poder de decidir obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Qual será a sua escolha? O povo de Deus foi convocado por Deus. E com esse texto que eu vou ler agora, eu vou terminar nosso tempo de discipulado. Qual será a sua escolha nesta noite? Deuteronômio 30, versículo 15 a 20 diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, guardem seus decretos, guardem as suas ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número, serão prósperos, serão multiplicados. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Eu recebo esta palavra como pastor desta casa espiritual pela aquisição do nosso prédio, nosso local próprio. Eu tomo esta palavra. Deus nos abençoará na terra, nesta terra, neste memorial que vamos deixar para a nossa posteridade, que vamos deixar para os nossos descendentes, para os filhos dos nossos filhos. Nós vamos deixar para que eles cultuem a Deus até a vinda de Cristo Jesus. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los,
eu hoje vos declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar, na qual irão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, diz o Senhor, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. E aí o Senhor faz uma sugestão. Até aqui a escolha é sua. O que você vai escolher? Bênção ou maldição? Obediência ou desobediência? Vida ou morte? Mas agora Deus faz um ponto e vai fazer uma sugestão para mim e para você. E ele diz assim: agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhe dará muitos anos sobre a terra, que jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Você recebe esta palavra poderosa nesta noite? Eu espero que sim, amados. Que você possa fazer a sua escolha. Eu quero fazer uma oração neste momento. E durante esta oração, faça a sua escolha. Obedecer a Deus, desobedecer a Deus, optar pela vida ou pela morte, optar pela bênção, optar pela maldição. Parece ser uma decisão muito fácil, mas não é. Porque se você optar pela vida, há uma consequência. E a consequência é de você não andar segundo a corrente deste mundo. É você rejeitar o sistema que o mundo te oferece para você viver a vida que Deus te oferece. Receba esta impartição, esta palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministrei a tua palavra. Que esta palavra tenha alcançado cada coração e que tenha confrontado cada discípulo a aprender a se posicionar em Deus. Senhor Deus, não podemos abrir mão da posição de autoridade espiritual que o Senhor nos outorgou. Senhor Deus, o inimigo veio para matar, furtar e destruir aquilo que o Senhor nos concedeu. Mas nós declaramos que decidimos pela vida para poder ser férteis, para poder ser prósperos, para poder ser multiplicadores, para poder governar, subjugar, dominar e estender os limites dos nossos territórios. O território apostólico, profético que o Senhor tem nos dado nesta cidade. Pai, nós abençoamos cada um dos teus servos que estão se expondo a esta palavra nesta noite, que recebam a decisão, o livre-arbítrio que eles possam usar para decidir servir a este Deus poderoso, ao Deus da graça, ao Deus da nossa salvação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Eu declaro sobre sua vida revelação desta palavra e que você possa absorver em seu espírito e fazer a decisão certa. Abençoo você com descanso reparador nesta noite, em nome de Jesus.